boa noite. Mais um Elo em Casa com você e conosco, não é? Boa noite. Todos juntos. Eu sou a Cláudia, esposa do pastor Breno. Boa noite. Esse é o Ministério Elo da Igreja Batista no Jardim Satélite. E aqui desse lado, a irmã Dilene e o irmão André. Boa noite. Bem-vindos. Seja bem-vindo aqui no nosso encontro de hoje com um tema muito especial para você. Então aproveite, curta, tá? Dá o like aí, compartilhe e se inscreva aqui no canal da Igreja Batista no Jardim Satélite. Não fique de fora, vem conosco. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Vamos orar nesse momento aqui com o pastor Breno, abençoando a nossa reunião, abençoando sua casa, abençoando a sua vida. Amém. Pai Santo, muito obrigado por este dia, por este encontro, pela oportunidade e privilégio que temos de te adorar e te servir por tantos meios e usando ferramentas como essa transmissão, a tecnologia. O Senhor tem nos dado esse privilégio. E nesse momento nós consagramos ao Senhor as nossas vidas, os nossos casamentos e colocamos diante do Senhor a vida de cada pessoa, cada família que está acompanhando essa transmissão, Amém. este programa. Que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor encha o lar com a tua presença, que a tua paz, que o teu amor reine na vida de cada um deles. Nós agradecemos pela vida do Senhor em nossas vidas, oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Mês de abril, mês da Páscoa, nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. E não seria diferente no nosso culto Elo aqui com você. Jesus é o Redentor da humanidade, que resgata, liberta e traz de volta a vida. E nós vamos falar então hoje como Jesus, o resgatador da família. Jesus é aquele que pode trazer vida às nossas famílias, trouxe vida à nossa família. Trouxe vida à família de vocês? Com certeza. E pode trazer vida à sua família. Então vamos ficar juntos, ligadinhos, porque nesse tempo muitas famílias estão sofrendo e estão numa situação crítica, precisando de ajuda. Com certeza esse bate-papo de hoje vai fazer diferença na vida de muitas famílias e creio que na família de vocês, assim como tem feito diferença nas nossas famílias, cada vez que a gente se encontra e bate um papo aqui juntos. Hoje nós vamos contar com o testemunho da Dilene e do André. Um testemunho que fala aos nossos corações e que nos aproxima mais de Deus. Então me fala um pouquinho como que era a convivência de vocês antes de vocês conhecerem Jesus. Fala aí, dona Dilene. Então, a gente teve um relacionamento, assim, a gente sempre se deu bem, sabe? Nunca foi um casamento assim, de briga, assim, uma união de briga, mas só que a gente, o principal a gente não tinha, né? A gente morava junto, a gente não tinha uma igreja para nos dar suporte, a gente morava junto só. Tivemos nossa casa, tivemos nosso filho e nosso relacionamento, tipo assim, ao nosso ponto de vista era bom, né? Só que passou um tempo que o bom não foi suficiente. Entendi. O bom começou a dar problema. Na verdade a gente vivia um relacionamento guiado por nós mesmos, né? O que eu achava certo, o que ela achava certo, e a gente foi tocando a vida assim, né? A gente não tinha o direcionamento que a gente tem hoje, né? A convivência era boa, mas porém tinha intransigência, enfim. Eu tinha a minha visão de casamento, de como que era, ela tinha a visão dela e assim a gente ia tocando. E assim, a gente era meio cada um por si, assim, sabe? E a gente nisso ficou 7 anos, assim. Tá. Vivendo cada um a sua vida, dentro dessa conjugalidade de estar juntos dentro da mesma casa, Isso. mas cada um vivendo sua vida. Então cada um tinha o seu trabalho e fazia as coisas do jeito que queria. Um não interferia naquilo que o outro ia fazer.
Na verdade, eu antes da minha conversão, eu tinha uma visão diferente do que eu tenho hoje. Eu era bem intransigente, então eu levava assim, ou é assim, ou não é, né? Então assim, ou você aceita do jeito que eu quero, ou então a gente tem uma visão bem deturpada do que é uma família. Era o machão da casa. É isso aí. Mas assim, a gente, tipo assim, eu também não afrontava, assim, porque, tipo assim, era eu Pra também você não, tudo bem, tudo bem. Tipo assim, eu fazia minhas coisas do meu jeito, ele fazia as coisas do jeito dele, mas assim, em si a gente achava que tava vivendo bem. A gente não tinha um relacionamento de briga. Não era nunca briga. foi de briga. Porém, a gente Não tinha não valorizava o casamento, né? Como Deus queria, que Deus deseja que seja. Tá. Mas mesmo estando bom, né? Vocês falando que tinha essa convivência boa, mas o André já falou que era intransigente. Mas a Adilene não batia de frente, então tudo bem, né? Então tudo bem, não tinha confusão, não tinha briga. Mas em algum momento na história de vocês, alguma coisa aconteceu. Porque houve uma separação, houve um rompimento dessa união, não foi? Sim. Então, o que aconteceu para vocês se separarem? Bom, na verdade, separou, eu que quis separar, não foi ela. É assim, quando você tem um relacionamento fora de Deus, hoje eu entendo que não existe casamento sem Deus. Não existe. Né? A pessoa que fala assim, eu sou casado, moro junto. Se não tiver Deus, não é um casamento. E assim, quando você não tem o casamento firmado na alicerce de Deus, não tem o valor que tem hoje. Se você separou, normal, não tem problema. Separa, cada um toca a sua vida. Então, assim... E já vai pensando assim, quando vai morar junto. Se não der certo, separa. Já vai com esse pensamento. E você, onde você vive? Você não vive no meio do povo de Deus, você não aprende a palavra de Deus, que é onde você vive? Você vive no mundo. O que o mundo prega? Vamos curtir a vida. Vai passando. Passa muito rápido a vida, vamos curtir. E em vez de você aprimorar as fases da vida e usufruir das coisas boas que cada fase da vida tem, passou essa fase, pra mim não serve mais, entendeu? Aí é amizade, é coisa que você assiste, vê os amigos, aí isso vai distanciando, daqui a pouco você tá em outro caminho, aí você fala, não quero mais isso não. Isso foi o que aconteceu comigo. Então a decisão de falar assim, não quero mais esse casamento foi sua, André. Isso. Na verdade, assim, a gente já tava numa situação, morando junto, mas numa situação distante, né? Aí eu quero errar da situação. E aí ela chegou um dia que ela falou assim, eu vou embora, vou pra casa da minha mãe. Eu não sei o que você quer de sua vida, se você quer ser solteiro, seja solteiro então, porque eu não dá. Ser solteiro e morando junto, tinha um compromisso comigo, entendeu? E aí, depois disso, eu até tentei buscar ajuda antes de falar isso pra ele, só que eu fui buscar ajuda com um psicólogo que não era cristão. E a primeira coisa que ele falou assim, não, curte a vida mesmo, vai fazer academia, vai sair, não fica nessa não. Você é muito nova pra ficar nesse relacionamento. Então acabou me incentivando a tomar essa decisão, entendeu? De falar assim, já que quer ir, então pode ir. E aí, tipo assim, o que aconteceu? A gente não tinha aliança, né, com Deus e nem casado civil, nada, então foi tipo assim, então vamos cada um pro seu lado. E não tinha aliança verdadeira um com o outro, não tinha. Né? Então, e por que... Olha que interessante, vocês falam assim, a gente não tinha problema, tinha uma vida boa. Mas as decisões foram afastando o casal, né? Então, esse negócio de ser intransigente, o outro aceita tudo, então não conversa, não bate de frente, não tenta ajustar, né? Mas vai afastando o casal. Mesmo que não tenha briga, discussão, o casal vai se afastando um do outro. Mas que goste um do outro, mas acaba perdendo, né, aquele afeto. Isso. E aí os amigos entram no meio dessa jogada aí, não entra, André? Pra falar assim, vamos lá pro barzinho. Isso, os amigos. Vamos lá pro barzinho, vamos lá fazer algum encontro entre amigos. E aí o desejo, então, pelaquela vida de solteira... Vamos fazer academia junto, aí já quer esticar, né? Já vamos ir pro bar. Isso. Então isso que foi florescendo aí no coração, né? Que na verdade, quando vi que era o nosso relacionamento, valia mais o que você queria na hora. Né? Hoje eu quero isso pra minha vida, então vamos fazer isso, né? Não tinha o impedimento. Isso. E o Henrique já estava no
Na vida do casal? Já, porque quando a gente foi morar junto, passou um tempo, a gente já quis ter um filho. E a gente planejou ter ele. Não foi assim uma gravidez indesejada. A gente quis ter ele veio com muito amor, sabe? E o que a gente traz de bom da outra vida que nós tínhamos é ele. Ele foi a herança que veio junto. Bom, então, o que nós estamos vendo aqui, nesse testemunho, é reflexo daquilo que aconteceu com a humanidade de forma geral. E não foi uma exclusividade do André e da Adilene sofrer com as consequências daquilo que a Bíblia diz ser consequência do pecado. E quando Deus criou todo o universo, criou os céus, a terra, os animais, Ele criou também a família. A partir de Adão e Eva, Deus instituiu ali a família, um ambiente perfeito. Mas, por causa do pecado, ao dar ouvidos à serpente, o pecado entra no mundo. E por causa desse pecado, nós vemos as consequências danosas já refletindo na família. Aquela vida de harmonia, quando Adão expressa, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, agora Adão está acusando a mulher que tu me deste, Deus, é culpa dela. Então veja que aquele cenário de perfeição agora está corrompido por causa do pecado. O homem que se comunicava com Deus, que se encontrava com Deus, a Bíblia vai dizer que agora ele está fugindo de Deus. Isso está lá em Gênesis 3. Aquele homem acusa a mulher acusa o homem. Nós vemos reflexos disso na criação dos filhos, porque Caim e Abel, fruto da descendência de Adão e Eva, brigam um com o outro. O pecado que entra no mundo, ele começa a enraizar e gerar esse mal, no primeiro lugar, na família. A família sofre por causa do pecado. Todas as famílias passam, então, por essa dificuldade. Mas ali, já em Gênesis 3,15, nós vemos que Deus promete aquele que viria, aquele que seria o resgatador, aquele que viria como redentor de toda essa situação e iria redimir também a família. E isso é muito especial, porque apenas em Cristo nós podemos ter a nossa família redimida. E como que foi então, Adilene e André, esse período de distanciamento, uma vez que vocês tinham um filho pequeno, né? Sim. No meio dessa coisa toda acontecendo? Sim, aí eu peguei, né, no momento assim, às vezes do calor do momento, eu peguei as coisas que eu tinha assim, levei pra casa da minha mãe, que a gente tava morando até no mesmo bairro da casa da minha mãe. Aí fui pra casa da minha mãe, e o Henrique tinha a escolinha dele, eu tinha meu trabalho, e eu fui tocando a vida junto com a casa da minha mãe, eu e Henrique. E ele ficou um tempo na casa, até entregar a casa, ele ficou um tempo na casa sozinho. E aí a gente foi tocando a vida, foi acabando distanciando cada vez mais. Ele tinha pouco contato às vezes com o Henrique, porque pra ele, aí depois que a gente se separou assim, pra ele, aí ele foi... Aí foi viver a vida. Foi viver a vida. E eu fiquei com o meu filho, porque vou cuidar do meu filho. Uhum. Entendeu? Então, igual eu falei no início, os valores são diferentes, né? O que passa na sua cabeça? Agora ela toma uma nova fase. E você pode trocar de fase várias vezes. Você não tem os valores cristãos, você não tem o valor de Cristo. Aquela família que existia, não existe mais. Então, se não existe mais, você vai cuidar de uma coisa que não existe mais, né? E eu fui tocar minha vida. E o Henrique, por exemplo, eu tinha algumas obrigações com o Henrique, que era levar ele na escola, eu cumpri as minhas obrigações. Com essas poucas obrigações que eu tinha, pra mim já era suficiente, a minha parte eu tô fazendo. Já estou sendo pai. Isso, a minha parte eu tô fazendo. Então, eu pago a pensão, eu levo na escola. E é isso aí, né? A minha sogra ajudava muita gente nesse momento, porque ela ficou muito próxima de mim. E o Henrique, assim, ele sempre foi muito, assim, apegado, né? Aí ele foi tendo dificuldade, às vezes, na escola, foi ficando inseguro, porque ele ficava, assim, o dia todo na escola, né? Era um berçário e depois ele ficava no período do berçário e no período na escola mesmo. Aí ele foi ficando esse tempo, aí o tempo que ele tinha com a gente, eu tentava distrair no máximo que eu podia, né?
Mas Mas não, rotina, era, né? não era suficiente. Não é né? suficiente, cai na rotina, você vê que a criança está infeliz, você vê que a criança... às vezes teve momentos de apresentação escolar, que às vezes o pai não pôde estar junto. Isso conta muito, né, na vida da criança. Né? E para vocês dois, quais foram as consequências mais duras? Porque para o Henrique ficou claro aqui, né? Mas e para vocês? Porque assim, você vai se enredando numa bola de neve, né? Você vai fazendo coisas, tudo isso que você vai fazendo é errado, você não faz nada pensando nas consequências. Porque, sei lá, sair de um relacionamento, agora o principal que eu só fui enxergar depois foi o distanciamento das pessoas que realmente me amam, que eu dava valor. Um exemplo, alguns amigos de verdade que, pô, o que você está fazendo e tal. Então, tudo que te confronta, você se afasta, né? E minha mãe, enfim, família. Porque ele não afastou só de mim, do Henrique, ele se afastou do convívio familiar, né? Do convívio que era benéfico, que queria a família junto. As pessoas que gostam de você, que se importam, eles vão te confrontar, né? Não vai aceitar. Então, tudo que te confronta, que evitava. Se você acha que é errado, por que ele está contra mim? Né? Então, tipo assim, você acaba se distanciando e brigando com as pessoas que não deviam, ao contrário. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, isso, né? Isso mesmo. Então as coisas vão ficando ruins. E perde um monte de coisa, parte financeira, tudo pior. A gente né? morava de aluguel, aí já não tinha muito. Aí eu tinha um carro e você tinha um outro, né? E depois eu fiquei com o meu carrinho e ele ficou com o dele. A única coisa que a gente levou, pegou os móveis que tinha, vendeu tudo. Vendeu por preço de banana, porque ninguém valoriza. Isso. Você vai ficando cada vez mais triste, né? Isso influenciou no trabalho. Graças a Deus eu não deixei abater muito, mas teve dias que eu não consegui trabalhar, mas tudo a gente vai relevando, né? Vai levando. Como nós falamos, uma vez que o caos, que o pecado, que o distanciamento está instalado na família, as consequências são danosas para todos. Todos sofrem. Não existe alguém que fala assim, não, eu vou ser feliz, eu quero buscar minha felicidade, porque não existe felicidade fora da vontade de Deus. Os filhos sofrem, os familiares sofrem, né? Sogros, sogras, pais, todos sofrem, amigos, amizades são desfeitas. E dentro de casa também, né? Mesmo ainda não chegando ao ponto de uma separação, há muito sofrimento, há muitas pessoas que sofrem as consequências, às vezes sozinhas, caladas, às vezes pelos cantos, às vezes uma ansiedade. Então nós precisamos entender que a nossa família precisa estar debaixo da luz de Cristo, do nosso Redentor. Paulo vai falar assim em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então veja bem, vamos fazer uma aplicação disso à família, porque a família é composta por indivíduos. E se todos estão em Cristo, a família está em Cristo. E se a família está em Cristo, é uma nova família, é uma nova criação, é um novo ambiente, é um novo ar, é um novo clima na família. As coisas velhas já passaram, as brigas, as decepções, a acusação, vitimização, tudo isso já passou. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo as famílias podem ser redimidas. Nós vemos isso muito claramente quando Paulo escreve às igrejas de Éfeso e de Colossenses. São cartas muito parecidas. E ele escreve para Éfeso, no capítulo 5, versículo 18, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Aos Colossenses, no capítulo 3, 16, ele vai falar assim: habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Então são duas coisas fundamentais para uma nova vida. Uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida cheia e rica da palavra de Deus, da vontade de Deus, da Bíblia, que é o nosso norte. Então, como família, nós precisamos buscar a Cristo, buscar sermos cheios do Espírito Santo, buscar estar de acordo com a palavra de Deus e ver todo o trabalho que Deus faz, o milagre da redenção de Deus nas nossas famílias.
Amém. Agora, Dilene e André, como que Jesus entrou nessa família então? Porque se Jesus muda onde ele chega, onde ele é convidado, Jesus só muda as coisas quando ele é convidado. Quando é que vocês convidaram Jesus? Como que foi esse processo aí de Jesus entrar na família de vocês e começar a mudar essa história? Qualquer problema que tem na família, uma separação, por exemplo, sempre Deus vai agir, né? E eu vejo assim, Deus vai colocando oportunidades na nossa frente, a gente tem que querer agarrar essa oportunidade, né? Isso. E com a gente, comigo pelo menos, foi assim. Eu creio que a Dilene estava orando. Eu orava assim, eu tinha minha oração, eu tinha uma religião, mas não era frequentadora. Mas eu sabia que Deus existia, então eu comecei a buscar Deus. E eu orava todos os dias e orava a Deus pedindo, se fosse para Deus restaurar minha família, que ele viesse o homem de Deus. E as minhas orações sempre foram assim. Eu só queria, se fosse pra gente voltar a ter um relacionamento, se ele viesse transformado no homem de Deus. E Deus ficou 3 anos e meio, né, separado. E Deus começou a agir na vida dele, começou a agir na minha vida. E às vezes as pessoas, se eu contasse isso para as pessoas achavam que eu estava ficando louca, né? Porque quanto mais eu orava, mais eu ficava distanciando. Mas a fé no coração existia. Sim. E a fé de que Deus podia mudar. Então todo dia quando você ia fazer as suas preces, você falava com Deus, né? Você pedia a mudança, pedia a transformação que Deus podia trazer para sua família. E aí, né, olha só como o mal vai trabalhando, né, Breno? Porque ele ia se afastando, ela ia pedindo a Deus e ele ia se afastando mais. Esse tempo durou 3 anos e meio. Então, Adilene, como que chegou? Algum amigo se aproximou? Quem que chegou e apresentou para você, então, essa palavra de Jesus que transforma? Então, foi assim, que como eu tava no emprego, mas eu não ganhava tão bem, né? Eu falei assim, vou começar a fazer um Senai, pra ver se eu consigo entrar dentro de uma fábrica, pra eu ter um convênio, porque eu não tinha nem convênio, né? Eu até tinha um convênio, mas descontava muito, né? Aí eu falei, vou tentar entrar. Aí eu comecei a fazer Senai, aí eu falei assim, vou começar a cadastrar nas fábricas. Aí eu comecei a ir em todas as fábricas cadastrar o currículo. E eu comecei a cadastrar e internet de escada na época. Aí não ia de jeito nenhum, não carregava de jeito nenhum o site que eu precisava cadastrar um currículo. Aí como eu tinha bastante coisa do André, e ele também estava trabalhando informalmente, sabe? Não, eu vou tentar então cadastrar o currículo do André. Aí o currículo dele, eu comecei a cadastrar, foi na mesma hora. Não teve travamento de internet. Ué, peraí, o seu não ia. O meu não ia. Mas o dele foi. O dele foi na mesma hora. Entendi. E eu que tava querendo arrumar um emprego nessa fábrica. E acabei cadastrando ele. Porque você falou assim, o meu não vai, deixa eu pegar cadastrar o do André. Porque pelo menos ele vai Garantir a ter... pensão. Melhorar a pensão. Olha só que interessante, né? 3 anos e meio separados. O André não tinha um contato mais tão próximo com a Adilene, né? Mas a Adilene falou assim, não, peraí, eu tenho o currículo do André, eu vou enviar. Aí eu enviei, aí o dele foi. Aí passado uns 2 meses, mais ou menos, já chamou ele. E ele não tava nem sabendo que eu tinha cadastrado ele. Aí eu falei pra mãe dele, eu cadastrei ele lá, vai que alguém liga falando pra ver se tá ciente. E religaram. Importante, assim, destacar, você tem que aceitar a mudança, né? Deus vai colocando, mas ele não enfia a goela abaixo de ninguém. Você tem que aceitar. Aí eu tava trabalhando numa adega, toca o telefone umas 7 horas da noite, rapaz fechando, era minha mãe. Cheguei em casa, minha mãe tinha secretária eletrônica. Tinha secretária eletrônica, aquela desse tamanho assim. Nem é tanto tempo assim. Aí a minha mãe falou assim, olha, ligaram aqui da Embraer, que não sei o que, Eu escutei minha mãe falar aquele monte de coisa. Falei, mãe, que hora que ligaram? Era 2 horas da tarde. Falei, então já era, não respondeu, esquece aí. Não, tá bom, desligou. Passou 5 minutos, ela ligou de novo. Olha, liguei lá, eles atenderam à noite. É pra você ligar lá amanhã. É pra você ligar, uma agência de emprego. É pra você ligar nesse telefone aqui amanhã cedo. Falei, tá bom, mãe, vou ligar. Tá. Aí, chegou no outro dia, fui trabalhar, daí peguei um cartão telefônico, fui no orelhão. Eita, cartão. E liguei. Olha o CBS. E liguei.
Aí a moça atendeu, falei, ó, pediu pra me ligar, tal, por causa do emprego e tal, porque eu já era pintor, né? Já tinha experiência, já tinha trabalhado em outra empresa e tal. Ela falou assim, ó, então, você tá trabalhando? Eu falei, tô fazendo uns bicos aí. Você não tem interesse não em fazer um teste e tal? Eu falei, ó, moça, o que vai cair no teste? Ó, eu questionei já. Qual o gabarito? Já era pra. Você procurando um emprego. Um monte monte de gente procurando emprego. Já era pra falar assim, desligar e. Isso, né? Assim, vai cair pergunta sobre pintura e tal, regra de 3 e porcentagem. Eu pensei assim, pintura, beleza, regra de 3 nem lembro o que é isso. Aí eu peguei e falei assim, pra ela assim, ó moça, você não leva mal não, mas não vamos perder nem meu tempo nem o seu. Se eu vou fazer o teste aí não vai adiantar nada, eu falo muito tempo que eu não vejo isso e tal. Ó, já era pra moça ter me xingado, né? Meu padrão, até uma fila de gente me ligando. Aí ela pegou e falou assim, e se eu der um tempo pra você estudar? Olha isso! Vê se isso não é coisa Aí eu parei, pensei assim. Mas se eu marcar pra semana que vem, você vem fazer? Eu falei assim, não, então eu vou. Aí beleza, desligou, daí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, liguei lá, e aí? Vai cair uns negócios aqui que eu não sei não. Ela me deu um tempo pra estudar, mas como é que eu vou estudar isso? Aí, tá bom, desligou. Aí passou no mesmo dia, daí a Dilene ligou. Ó, sua mãe falou aí que ligaram na Embraer e tal. Eu falei assim, ligaram e tal. E o que vai cair aí? Eu falei assim, vai cair perguntas sobre pintura, porcentagem e regra de 3. Aí eu falei pra ela assim, nem quando eu estudava eu sabia fazer regra de 3 direito, agora você imagina agora que eu não estudo já faz um século. Ela falou assim, ó, dá uns 2 dias aí, que eu vou pegar meus livros, meus cadernos, vou dar uma atualizada e você vem aqui. Eu tava fazendo Senai, então eu tava bem fresco. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom, você me avisa aí. Nem liguei mais, continuei. Aí ela ligou, pode vir hoje aqui. Eu fui lá, à noite, era final da tarde, à noite. Foi um dia antes de você ir pra Aí ele sentou lá com os papéis lá, fez uns exercícios lá e tal. Dei mal, peguei mais ou menos o bizu do negócio lá, falei, então beleza. Aí eu fui lá fazer o teste, cheguei lá no teste, me deram a prova, as perguntas de pintura eu gabaritei. Aí chegou na porcentagem, era alternativa. Eu sabia qual que era a resposta, só de ler, olhar, já dava pra saber, só eles queriam a conta. Aí eu fiz um monte de conta, paguei, fiz outra em cima, fiz uma bisqueira louca lá. E coloquei na resposta certa. Mas eu sabia o raciocínio. Coloquei na resposta certa e mandaram eu aguardar lá fora. A moça saiu com um bolo de papel assim e foi chamando os nomes. Chamando. E não chamou. Chamou a maioria, e não chamou. Falei, já era, né? Não fui sei. desclassificado. Ela falou assim, todos esses nomes que eu chamei, muito obrigado, mas pode ir embora que não passou. Então só eu, irmão, aí fiz o psicotécnico lá na hora, e aí depois fui pra fábrica. Eita, que benção! Gente, 2 coisas aqui, olha pra você ver. Numa situação onde a Adilene podia ter deixado a raiva crescer no coração e a vingança, e falar assim, eu não vou ajudar. Mas no momento que ela viu a oportunidade de cadastrar o currículo do marido, que estava fora de casa, ela cadastrou, né? Muito joia. Outra coisa muito importante, essa sogra, né? Essa sogra que não abandonou a nora, mas que estava junto com a nora, ajudando, né? E que participou, falou pro filho, não, você tem que ir. No mesmo tempo, liga pra nora e fala, olha, essa situação aqui que tá acontecendo. E aí a Adilene não teve nenhum problema, assim, de orgulho, que impediu ela de falar, vem aqui, vamos estudar juntos e estamos nessa juntos, né? Olha então, que preciosidade. É por isso que eu falei que a gente tem que aceitar a ajuda de Deus. Eu também podia falar, vou lá na casa da Dilene, nada, eu encher a paciência, aqui, emprego, nada, tô bem assim, eu podia ter feito isso, né? Mas a gente tem que... Porque eu acho que Deus já estava querendo agir, estava soltando a gente aceitar, né? Deus está agindo o tempo todo. Nós é que temos que agarrar as oportunidades e ver Deus agindo, né? Exatamente isso que o André falou. Ele também podia ser orgulhoso e falar assim, não vou aparecer lá. Mas ele foi aprender com a Adilene, né? Foi lá para refrescar na memória, né? Teve uma... Era para assim, ele. Vocês entenderam, teve várias coisas que Deus foi fazendo, colocando pessoas que foi o trabalhar de Deus, não tem outra explicação. Foi mesmo. Nós vemos nesse testemunho, né, que ainda no processo de
de restauração, mas já com o coração aberto, principalmente da Adilene, mas Deus já dando as cutucadas no André e tudo mais, nós vemos já os reflexos de uma família de pessoas que se colocam à disposição do agir de Deus. Como eu disse, tanto em Efésios 5 quanto em Colossenses 3, que são esses dois textos, a sequência imediata do texto, a aplicação imediata de uma vida cheia do Espírito Santo, de uma vida onde a palavra de Deus habita ricamente, ela é percebida na família. No texto de Efésios, Paulo fala: mulheres, sejam submissas, respeitem seus maridos. E não foi isso que a Adilene fez? Né? Do seu jeito ainda, ali engatinhando nessa percepção, mas respeitando e honrando o seu marido. Fala assim: maridos, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. E o André, quando recebeu aquele telefonema: olha, vou estudar aqui, você vai estudar comigo. Ele: sim senhora, foi lá. Como que é, professora? Eles estavam ali. Vai falar dos filhos que devem obedecer os pais, honrar os pais. Então, tanto no texto de Efésios quanto no texto de Colossenses, nós vemos essas aplicações imediatas na família. Da mesma forma que lá em Gênesis 3, assim que o pecado entra no mundo, a família é a primeira que sofre com acusação, com distanciamento de Deus, com crise na harmonia familiar, com briga dos irmãos. Assim que Deus, que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo habita na família, no coração das pessoas, ali começa a haver a restauração. A família é o primeiro lugar onde nós percebemos o agir e o milagre de Deus na vida das pessoas. Marido, esposa, filhos e todo esse contexto familiar sendo restaurados. Não de imediato, mas aos poucos, gradativamente. E Deus vai trabalhando. E foi muito bacana ver isso no testemunho da Adilene e do André. Amém. E nessa história aqui, algumas pessoas entraram, tiveram pessoas que foram instrumentos de Deus na vida de vocês? Sim, teve. Então, até eu creio assim, que Deus preparou esse emprego para ele, porque ele ia colocar ele próximo de pessoas que iam falar do amor de Deus para ele. E realmente foi isso que aconteceu, né? Tem o Marcos, né? O Marcos, chama ele de Marcos da Rosa, né? O Marcão, ele trabalhava no segundo turno e eu não sei porquê trouxeram o Marcão do segundo turno pro primeiro. Pra jogar perto dele. Não tinha muito ele sentido. Não trabalhava. Teve uma mudança lá. Isso. E eu creio que era uma coisa que ele não queria, mas chamaram ele lá e falaram: preciso de você no primeiro turno, mais experiente e tal, enfim. E ele veio pro primeiro turno. E se aproximou de mim, começou a falar de Deus. E o Marcão, ele é um cara muito especial, assim. Por exemplo, na época eu fumava. E dentro da Embraer, na época, tinha os fumódromos, né? Que você, no horário do café, você podia ir lá fumar. Eu ia no fumódromo, ele tinha umas revistinhas, umas histórias, eu não lembro o nome das revistinhas agora, ele tem a coleção, muito legal. Ele ia lá no fumódromo, cheio de gente. Perdi hora de café. Pra ler uma historinha, falar alguma coisa pra mim, enfim. Tinha o Christian, que hoje é pastor na Espanha, e também fez um discipulado comigo, e deu vários testemunhos, me ajudou bastante. Tinha o Nogueira, né? Aí o Nogueira, que hoje está indo para a nossa igreja, ele era segundo turno também, veio para o primeiro. Mas o Nogueira foi interessante, assim, no meu processo de conversão, a gente não tinha contato. Assim, ele lá, né? E ele fala, até hoje ele fala, várias vezes ele cita isso, ele fala assim: Magazine, ele fala mesmo. De todas as pessoas da Embraer que eu conheci, o último que eu achava que podia se converter era você, por causa do seu estilo de vida. Olha só. Ele falava pra mim isso aí. Comecei a ir na missa, né? Eu era católico, comecei a ir, buscar. Na verdade, assim, a minha vida foi piorando a situação e eu não conseguia ajuda. Fiquei num beco,
não sei explicar. Deus acho que travou eu num buraco e falou assim, agora você vai ficar aí dentro desse buraco. Isso. E pra onde você ia, eu bati a cabeça, né? Uhum. Aí, tudo tava dando errado. Isso, daí eu comecei a buscar Deus, né? E eu comecei a ver o sobrenatural de Deus. Aí foi quando o Marcos apresentou a igreja pra gente. Isso, aí a gente começou a falar, como fui criando intimidade com o Marcão. Aí o Marcão entrou na parte da família, como é que tá a família e tal. Eu fui contando e tal, da Dilene e tal, do Henrique. Aí foi quando ele começou a direcionar. Daí eu fui na igreja um dia conversar com o pastor Cleverson. Aí ele conversou com o pastor, aí o pastor perguntou se você queria restaurar, né, a família. Isso. Aí ele veio me procurar e queria uma vida nova. Quando ele veio, assim, ele chegou a se decidir, ele chegou a me procurar e falou se eu queria uma vida nova, pediu perdão só que ele queria seguir, queria casar, né, no civil, queria casar, só que ele queria casar numa igreja evangélica. Foi quando ele veio falar isso pra mim. Aí eu vi o resultado da minha oração. Que aí veio um homem transformado. Entendeu? E o interessante é que, assim, eu comecei a buscar Deus e começou essa transformação, mas aí um dia a Dilene me ligou, falou assim, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasquinho aqui, vem ver o Henrique e tal, não sei o quê. A gente já estava conversando um pouco, tinha ido no grupo de oração junto, da igreja católica, algumas coisas assim. Mas meus cunhados, por exemplo, quando eles vieram falar comigo, você já imagina, né? Eu falei pra eles, né? Quando a gente se separou. Falei, tá bom, eu vou ver. Eu falei, não vou nada, né? Eu vou chegar lá. Todo mundo me xingar. Situação, não vou. Aí eu vou na minha mãe, liguei pra minha mãe. Mãe, tô indo aí. Ela falou, não, mas eu tô indo lá na casa da Dilene. Vamos lá. Pensei bem, a minha mãe vai estar lá, vamos lá também. Minha mãe A mamãe vai defender. Daí eu falei assim, vamos ver o que dá, né? Aí eu parei o carro, chamei, daí a Dilene abriu o portão, eu já entrei na defensiva, né? Quando eu entrei, já dei de cara com as minhas cunhadas. Elas, nossa, que saudade e tal, já vieram me abraçaram, o tratamento foi totalmente diferente do que eu imaginava. Quando eu passei pro fundo, meus cunhados já vieram me abraçaram, enfim. Quando Deus prepara e você aceita o agir de Deus na sua vida, a obra é completa. A obra é completa. Gente, e que maravilha ouvir que pessoas se dispuseram a ser usadas por Deus nesse processo. E aí, nesse momento também, Cláudia, quando a gente se decidiu, a gente foi no culto, aceitou, né, Jesus. E aí a gente falou, não, agora a gente vai. Aí a gente foi assim, a gente fez o curso de batismo. Só que a gente, tipo assim, a gente casou dia 19 de dezembro, se batizou dia 21 de dezembro. Aí a gente foi casar na igreja no outro ano. Então, tipo assim, a gente queria fazer tudo conforme Deus queria mesmo. Isso aí, agora vamos acertar e vamos rápido também, né? Aí fizemos curso de batismo, fizemos tudo junto. Casamos no civil, tudo certinho. Que bênção, bênção. Queridos, olha só, que testemunho maravilhoso, né? E o que nós vemos aqui, talvez a sua realidade seja diferente, é provável que seja, ninguém é igual. Mas o fato é que todos nós precisamos de Cristo no nosso tempo. Seja qual for a sua luta, seja qual for a sua situação, talvez você não esteja por um fio ainda. Talvez seja só algumas pequenas coisas, mas que vão chateando. Mas saiba que em Cristo tudo pode ser novo. A sua família pode ser restaurada, aquele perdão pode ser liberado, aquele diálogo pode ser restabelecido. Mesmo que você já esteja talvez separado, Deus pode fazer nova todas as coisas. Foi assim com o André e com a Dilene, nós vemos hoje o testemunho dele. Saiba que Deus tem várias pessoas como instrumentos dele para levar essa palavra para o seu coração. Então não feche seus ouvidos. Um amigo, um parente, uma mensagem no YouTube, no celular, na internet. O André deu ouvidos para os seus amigos, que foram instrumentos de Deus. E depois, reconheça que você está errado. Saia da negação. Entenda que você precisa mudar. A primeira mudança deve acontecer dentro de você. Creia que a sua família pode ser restaurada. Paulo nos ensina sobre isso na sua palavra e vemos aqui o testemunho do André e da Dilene. Deus pode restaurar sua casa, sua família. Permita que Cristo seja o Redentor
da sua família. E a mudança pode partir de você. A mudança pode começar em uma pessoa e mudar toda a família. E Deus, quando é o centro, Deus muda todos os corações, Deus move a história para te abençoar. Então, se permita ser abençoado por Deus. Queira a transformação de Deus na sua vida e na sua família. E você que conhece a palavra, não é? Seja um agente de Deus na transformação de outras pessoas. Não é? Fale da palavra de Deus, espalhe o amor de Cristo pelas pessoas. Né? Olha que transformação que aconteceu aqui nessa família, porque a palavra de Deus chegou até eles. Então seja você um agente de transformação, espalhando a palavra de Deus. Se você não sabe como, basta você se juntar a nós no Ministério Elo, porque mesmo. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, entendemos da parte de Deus ter esse compromisso, essa responsabilidade de levar a palavra de Cristo para a transformação das famílias. Então você pode fazer isso individualmente, mas você pode fazer isso também conosco no Ministério e será um prazer receber você para trabalhar juntamente conosco. Isso mesmo. E esse foi um propósito de vocês, não é? Vale a pena. O perdão, quando tem Jesus, o perdão é verdadeiro. A gente ficou 3 anos e meio separado, aconteceu um monte de coisa. Eu sei na minha cabeça que a gente ficou 3 anos e meio separado. Mas como a gente colocou Jesus na equação, eu não consigo assimilar esse tempo. Parece que esse tempo foi apagado dos 3 anos e meio que aconteceu. Não existe... A gente nunca discutiu, por exemplo, e jogou na minha cara alguma coisa, nada, isso não existe. O perdão foi verdadeiro. Você tem problema com a família, está separado, está separando, tem a oportunidade de reconciliação, vale a pena. Com Deus, todas as fases da nossa vida, Deus mostra, a gente aprende no ministério, com os debates, onde a gente participa, a gente vai aprendendo que as novas fases do casamento são todas excelentes, né? São fases diferentes, mas com Deus todas são... Pode ser muito melhor, hein? Pode. A nova fase no seu casamento pode ser muito melhor que todas as outras. Nessa hora eu quero convidar você para uma oração de entrega. Entrega a sua vida para Jesus, convida Ele para habitar o seu coração, a sua vida, a sua família, para que todas as coisas sejam transformadas, assim como foi transformada na vida do André e da Adilene. Tá bom? Vamos orar? Deus, olha, nós te agradecemos porque o Senhor é um Pai que ama em todo tempo. E o Senhor vai moldando e vai mudando cada coisa no tempo, na história, na vida das pessoas, para que a nossa vida seja impactada pela sua vontade, impactada pelo seu amor. E como foi assim gostoso de ouvir aqui a Adilene e o André falando dessa transformação que o Senhor fez. Deus, mas nesta hora nós queremos pedir ao Senhor que toque no coração de cada um que está ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa ministrar nessas vidas e nesse coração a transformação do Senhor, a salvação em Jesus Cristo e a santificação no Espírito Santo, para que todas as coisas sejam mudadas, transformadas para a honra e glória do Teu nome. Então, Deus, que essas famílias, assim como as nossas famílias, foram transformadas pelo Senhor. Cada família que ouve nesse dia, nessa hora, essa palavra, seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. É isso que nós pedimos ao Senhor neste momento, no nome do Teu Filho amado. Amém? Amém. 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 Gente, até o próximo Elo, dia 29 de maio. Um grande abraço para vocês e Tchau, tchau. Tchau. E, gente, Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Sejam bem-vindos aqui no nosso... Eu ia falar um negócio, não. É diferente. Mas muda lá, já fiz